Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha que lindo esse luz rosa no meu vídeo. Estou testando, como eu disse, estou usando em vários vídeos, estou testando várias luzes. Então, cada dia tá um jeito diferente, porque eu tô testando pra ver o que fica melhor. Testando gravar de dia, de noite, pra ver realmente qual é o jeito que fica mais legal pra visualizar. E como esse é um vídeo falado, hoje eu vou ensinar vocês a como descobrir o seu subtom de pele. Você nunca mais vai errar agora na hora de comprar a sua base. Vou te dar algumas dicas, alguns caminhos que você pode seguir para conseguir encontrar e descobrir qual é o seu subtom de pele, que é diferente de tom de pele. E aí você vai conseguir ir na loja testar o produto e comprar a base exatamente do tonzinho da sua pele. Ou então, às vezes, ter que comprar umas duas cores de base para fazer mistura, mas você não vai errar, você vai ser mais certeira na hora da escolha e não vai ficar com a cara laranja, branca, amarelada. Chega, acabaram os seus problemas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito like aqui pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de me seguir no Instagram para ficar mais pertinho de mim. E se você ainda não viu e quiser ver como foi essa transformação do meu cabelo, tem vídeo lá no meu Instagram. Então não deixe de me seguir pelo TikTok também, que lá eu também postei. E postei várias fotos do resultado final deste cabelo que eu estou apaixonada. Vocês gostaram? Comenta aqui. Bora pro vídeo. Então bora para as primeiras dicas. A primeira dica para você testar e encontrar o seu tom de base é sempre testar na pele. Sempre aplicar o produto no seu rosto antes de comprar. Não adianta você querer acertar exatamente o tom da sua pele testando no seu braço, aqui ó, no antebraço, na palma da mão ou no dorso da mão. Isso não vai adiantar, ou até mesmo aqui no ombro, não adianta. Você tem que testar, o máximo que você pode testar é aqui no colo, que você vai conseguir enxergar o que vai ficar mais próximo do seu rosto. Mas o ideal, que eu mais gosto de indicar e onde eu gosto de testar também, é aqui, ó, nessa área do rosto, da bochecha, onde faz essa curvinha aqui. Eu gosto de aplicar a base no rosto para depois descobrir o meu tom exato. Então eu aplico normalmente uns 3 tons de base, eu escolho um, falo, eu acho que esse aqui vai ser o meu tom. Aplico ele no meio, ele vai ser o do meio. E aí eu pego um tom mais claro e um tom mais escuro que ele e coloco do lado para poder analisar e ver. Qual é o tom exatamente da minha pele? Será que esse aqui ficou melhor? Esse aqui não ficou? Mas eu quero focar aqui no vídeo também, falar mais sobre subtom. Como encontrar e descobrir o subtom da nossa pele. Porque o tom da nossa pele, a gente olha no espelho, pega a base, aplica aqui, testa e vê que funciona ou não, se tem que misturar, até chegar no tom exato. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui também, só mostrando como encontrar o tom da base, como que é o jeito melhor de decidir e ver que a base ficou exatamente no tom do nosso rosto. Que esse é um vídeo específico, eu posso fazer ele bem rapidinho também, falando sobre isso. Mas aqui eu quero focar em como a gente vai descobrir o subtom de pele, que é bem diferente. Tom de pele é o quê? Meu tom de pele é claro, eu tenho a pele branca. Tem gente que tem um tom de pele escuro, negra, preta. Tem gente que tem um tom de pele morena. Então, primeira coisa, você descobriu o tom da sua pele. Depois disso vem o subtom. O subtom é aquilo que a gente percebe quando a gente toma um sol, quando a gente pega uma cor na praia ou fica vermelha. Aí a gente vai entendendo se o nosso subtom é frio, quente, rosado, amarelado, se ele é mais oliva, se ele é frio, se ele é neutro. Então aí a gente entende o que é subtom. Então eu quero falar primeiro nesse vídeo sobre subtom, porque você tem que entender o seu subtom para depois você entender qual base você vai comprar. Por que eu falo isso? Quando você entende que o seu subtom, por exemplo, ele é quente, então a sua base vai ser um pouco mais amarelada, alaranjada, você na hora que for comprar a base, você já vai excluir aqueles tons de base mais claros, mais frios, mais rosados, mais brancos e vai para aqueles tons que tem um fundo mais quente, mais amarelado, mais alaranjado.
E aí você já elimina um monte de opção e foca nas bases que tem maior chances de dar certo na sua pele. E aí sim você vai para aquela parte de aplicar no rosto e testar para achar certinho o tom, ou então ter que misturar, que não tem problema nenhum em misturar a base, é uma coisa mais normal, mais comum, porque às vezes é muito difícil, na maioria das vezes, né, é muito difícil encontrar o tom exato da nossa pele. Se você for negra, se você for branca, se você for morena, se você for... Não importa o seu tom, é difícil encontrar o tom exato da nossa pele quando a gente vai comprar um produto, seja uma base, um corretivo ou até um pó. Então é muito importante a gente entender o nosso subtom. Então vamos lá para as dicas para a gente poder descobrir o nosso subtom. A primeira dica é observar as cores das veias do braço. Essa é uma dica que muita maquiadora dá, mas não é a mais certeira, mas é um dos jeitos de você conseguir descobrir o seu subtom de pele. Às vezes é interessante usar isso também quando você é maquiador para cliente, que você dá uma olhadinha geral aqui no tom da pessoa e aí você descobre. Inclusive, estou colando aqui essas dicas do meu e-book, onde eu conto tudo isso bem detalhado, de como você encontra tom de base, subtom, eu falo sobre pincel, sobre produto, ajudo você a montar um kit completo de maquiagem. Então, se você ainda não baixou meu e-book, o link tá aqui na descrição, só cadastrar nome e e-mail que você vai receber e poder ter acesso a esse conteúdo completinho para você nas suas mãos, tá bom? Então, aqui eu tô dando um vídeo explicando, mas se você quiser também ter acesso o tempo inteiro, só baixar no celular que você vai poder ter acesso a esse conteúdo, tá? Mas a primeira dica é observar as veias. O que é? Se as suas veias forem azuis ou arroxeadas, o seu subtom é frio. O que significa isso? O seu subtom é frio, então ele precisa de bases mais rosadas, aquelas bases que têm um tom mais frio, mais puxado para o clarinho, aquele tom mais neutro também às vezes funciona. O tom neutro, ele é muito bom porque ele vai funcionar quando as bases, as marcas, né, entendem que eles têm que ter maior variedade de tons. E nas bases eles conseguem colocar tons mais neutros, é mais fácil de encontrar o seu tom naquela base. Por exemplo, a Bruna Tavares, ela coloca base rosada, subtom tal, base mais amarelada, subtom tal, e você consegue encontrar aí, fora que tem uma variedade enorme, então é muito mais fácil de encontrar o seu tom quando tem essa variedade e quando tem tons neutros, não tem só o tom mais frio, que é aquele bem rosadinho ou mais branco, e nem aquele tom muito quente, muito amarelo, muito laranja, tem um tom que é mais neutro, que normalmente são chamadas de pele oliva, que aí é um assunto mais profundo, mais complicado, mas normalmente quando você tem esse tom de pele mais neutro, subtom de pele mais neutro, é chamado de oliva, que você pode ter isso se você tiver a pele mais clara, se você for mais morena ou negra, não importa. Esse oliva quer dizer que você tem esse tom de pele mais neutro, que se você misturar uma base bem amarelada com uma rosada, você consegue encontrar um tom bem perfeito para sua pele, que acontece muito comigo. Por um exemplo que eu vou dar para vocês, a base da Boca Rosa, eu gosto muito de usar a número 2. Só que ainda assim, eu sinto que ela é meio amarelada para mim. Só que eu também sinto que se eu usar a número 1, ela vai ficar muito branca, muito rosadinha e não vai ficar exato no tom da minha pele. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego o tom 1 e o tom 3 e eu misturo os dois. Quando eu misturo o 1 com o 3 também é mais amarelado e o 1 é mais rosado. Quando eu faço essa mistura, ela fica um tom mais neutro, que fica exatamente o tom da minha pele, o fundo da minha pele. E fica uniforme e fica perfeito. Então, normalmente, e eu acho que é o mais provável, é normal e você vai ter que fazer misturinhas para conseguir chegar naquele tom perfeitão. Às vezes você usa uma base e você fala, eu acho que tá ok. Mas quando você faz a mistura, você percebe que fica muito mais perfeito, muito mais harmônico, não fica nem mais amarelado, nem mais rosado, fica naquele tom perfeito para sua pele. Então a dica, primeira, veias azuis e roxeadas, o subtom mais frio. As veias verdes e amarronzadas, quer dizer que você tem um subtom quente.
As veias azuis esverdeadas é um subtom neutro. Então, pra mim, eu nunca tinha reparado nisso. Antigamente eu usava bases mais amareladas porque eu gostava mais, porque eu achava mais bonito. Só que eu ficava um pouco mais amarela do que eu devia. E eu odiava aquela base mega rosa, que ficava muito rosada. Só que aí, observando, testando, misturando com a experiência, com a prática, usando vários tons de base, marcas diferentes, fazendo misturas, eu entendi que o meu tom é neutro, meu subtom é neutro. Que quando eu misturo, como eu já disse, o rosado com o amarelado, ele fica neutro e funciona muito bem. Eu tô repetindo bastante, mas eu acho que esse assunto é interessante falar várias vezes e repetir, porque é assim que a gente aprende, a gente grava. Então eu aconselho você até assistir esse vídeo mais de uma vez para você fixar esses conhecimentos. Não é fácil entender qual é o nosso subtom, uma coisa difícil que a gente vai entendendo, testando base, testando cores, fazendo mistura, aplicando e vendo realmente, entendendo qual que é nosso subtom real. E entendendo essa questão das veias, que é uma coisa mais assim, superficial, mas que às vezes dá certo, eu entendi, a minha veia ela é mais azul e esverdeada, e o meu subtom é neutro, então encaixa bem. Então tudo tem um fundamento, não é tudo loucura não. Então a gente tem que testar, a gente tem que fazer mistura, a gente tem que na hora de comprar ir na loja de cara limpa, pra gente poder aplicar o produto no rosto e realmente ver se ele dá certo na nossa pele. Outra dica que eu gosto muito, eu não vou falar dessa segunda dica, eu vou deixar para você baixar o e-book e ler lá no e-book essa segunda dica, que é uma dica até que funciona bem, mas eu gosto muito da terceira, então eu vou já pular para a terceira dica. Se você quiser ver a segunda, é só baixar o e-book, tenho certeza que vocês vão gostar. Fora as outras informações, tem muito conteúdo bom lá, não é nem só essa dica de subtom. Então vamos lá. A outra dica que é muito legal e que funciona até melhor do que a dica das veias, muito melhor, é a dica de quando você vai tomar sol, como você fica? Você se bronzeia? Você fica bem da cor do pecado? Você fica com aquela cor jambo bonita? Você pega a cor? Ou você fica avermelhada? Você tosta? Você queima? Fica toda rosa? Você não pega a cor de jeito nenhum? Você é bem branquinha e não pode nem ficar no sol. Aí também é uma dica para você descobrir o seu subtom. Por exemplo, eu sou branquela, bem branquela. Mas quando eu tomo sol, eu fico bronzeada. Eu não fico queimada, vermelha. Eu gosto de tomar sol, eu tomo sol e eu consigo pegar cor. Eu não fico tão vermelha, não fico... Assim, eu não posso de jeito nenhum ficar debaixo do sol, que eu já fico vermelha e ardendo. Já a minha mãe, ela é mais branca que eu. E se ela ficar no sol, ela fica vermelha. Ela não pega a cor de jeito nenhum. Bronze foge dela. Então, o subtom dela é um subtom frio. Que ela vai usar tons de bases mais rosados, que vai funcionar muito bem pra ela. Vai ficar perfeito. Se ela buscar um tom de base que tem esse fundo mais rosado, vai ficar perfeito na pele dela. Já eu sou branquela, mas eu pego cor, eu gosto do sol, o sol gosta de mim um pouquinho, então se eu ficar no sol, eu vou ficar um pouquinho bronzeada, lógico que no meu limite, nada, né, aquela coisa morena jambo, que é meu sonho, mas eu fico bronzeada. Então, meu subtom, eu entendo que ele é neutro, porque eu sou branquela, mas eu não fico avermelhada. Eu fico bronzeada. Então, eu entendo que meu tom já é mais neutro, ele não é daquele tão rosado. E nem amarelado, porque eu não fico mega morena, mega bronzeada, aquela cor maravilhosa, tá? Outra dica para quem tem pele morena negra. Quando toma sol, fica bem bronzeada, mantém a cor, fica uma cor ainda mais bonita, mais intensa. Aí dá para entender que você tem um subtom quente. É um termo... E estou usando termos básicos, formas básicas de falar, que é como eu consigo passar de uma forma mais simples para vocês entenderem, tá? Mas eu aconselho também, se você quiser se aprofundar nesse assunto, pesquisar, estudar e, claro, gente, testar a base, aplicar no rosto, que vocês vão ver realmente qual é o seu subtom. Você vai perceber quando você toma sol, você vai ficar analisando essas coisas que acontecem com você. Quando você aplica uma base rosada não fica legal, ou então fica perfeita, subtom frio. Ou se você aplica uma base mais amarelada, mais alaranjada e fica perfeito, subtom quente. Se você tem que fazer misturinhas, ou então se você
vai pra praia, fica bronzeada, mas você é branquela e você fica assim, meu Deus. Ou então se você é morena, mas você pega um tom mais tranquilo, você não fica tão bronzeada, você vai entender também que tem um tom de pele mais neutro, e aí fazendo misturinhas vai dar muito mais certo para as bases, ou então cartela, né, marcas que tem cartelas de cores maiores, você vai conseguir encontrar o seu tomzinho exato, que vai ter um tom neutro entre o rosado e o amarelado, que vai fazer certo, que vai dar um match, ou então, né, se você não quiser chamar de rosado e amarelado, você pode chamar de tom frio, subtom frio e quente, que se você mistura fica neutro e vai dar super certo. Então assim, essas são algumas dicas, a maneira que eu consegui passar para vocês de uma forma mais simples para vocês entenderem. Outra coisa muito importante para falar aqui nesse vídeo de encontrar o subtom, entender qual é a base ideal para nossa pele, é entender que a gente nunca pode levar em conta o tom do nosso corpo para decidir o tom da nossa base do rosto, porque o nosso rosto sempre vai ser mais claro o tom dele, independente do seu tom de pele, tá bom? Por quê? Porque a gente sempre, normalmente, né, o ideal seria o certo, se você ainda não faz isso, você tem que fazer, é proteger e passar protetor todos os dias na nossa pele, mesmo tomando sol, mesmo ficando em casa, aliás, tomando sol ou mesmo ficando em casa, temos que passar protetor solar. Então, dessa forma, naturalmente, a gente também usa chapéu, usa boné, usa óculos. Então, a nossa pele do rosto sempre vai ser um pouquinho mais clara do que o tom do nosso corpo. Mas a gente não pode escolher o tom da base de acordo com o tom da nossa perna. De acordo com o tom da cor que tá na nossa barriga, do nosso braço, ele tem que chegar um pouquinho próximo para não ficar tão diferente. Mas o ideal para se testar é ou aqui no colo ou aqui no rosto. O melhor, o ideal, o que eu mais gosto é testar no rosto, porque você tem que encontrar o tom do seu rosto. E aí sim vai ficar harmônico, vai ficar legal, vai ficar bonito, beleza? Entenderam um pouquinho? Consegui passar um pouquinho desse conhecimento de informação para vocês? Como eu disse, tentei falar da forma mais simples, com palavras bem tranquilas, assim, com termos, né, bem simples, para tentar mostrar para vocês que pode ser mais fácil encontrar esse subtom. Não é um bicho de 7 cabeças e você consegue sim encontrar ou então misturar bases e encontrar exatamente o tom que fique perfeito para sua pele. Não necessariamente você vai ter que comprar vários tons de base, às vezes em um você vai encontrar, às vezes você vai ter que comprar 2 para dar certinho. Vou mostrar aqui só um exemplo, mas quero aprofundar e falar mais sobre testar base e como encontrar o tom da pele, o tom de base correto em outro vídeo, para esse também não ficar tão longo e poder ficar mais dinâmico e eu falar de 2 assuntos diferentes, porque tom e subtom são coisas diferentes, tá? Isso é importante entender. Vou pegar aqui, ó, as bases da Boca Rosa para mostrar para vocês entenderem a questão do tom e subtom e do que é o neutro e por que em mim fica tão melhor. Vou fazer bem por cima, mas no vídeo de como ter essa base, se vocês quiserem deixar muito like, manda esse vídeo para alguém, comenta aqui, eu quero um vídeo de como encontrar o meu tom de base correto testando na pele, tá? Que aí eu vou fazer mais profundamente, mais profundo assim, falando mais sobre isso e testando também na pele. Vou vir sem maquiagem em texto. Essa aqui é o tom de base, ó, número 2 da Boca Rosa, que é a 2 Ana, que é normalmente o tom de base que eu uso da maioria das marcas. É sempre pega segundo tom ali, que normalmente é o que funciona, mas não é bem assim que a gente escolhe, a gente tem que testar independente, porque cada marca tem um número de cores, tem marca que vai ter 5 cores de base, tem marca que vai ter 20 cores de base, tem marca que vai ter 50 tons de base, tem marcas que vão ter 3 tons de base. Então você não pode ir lá, eu sempre vou na 2, que aí vai dar certo. Não, se a marca tem 3 tons de base, a 2 não vai dar certo pra você, tenho certeza. Se tem 5, tem que analisar. Se tem 10, se tem 20, se tem 50, tem que testar. Então, essa manha você vai pegando ao longo do tempo, igual eu gosto muito de comprar base online, que é meio complicado, é uma coisa difícil, que você arrisca, mas você vai pegando a manha, vai entendendo, vai lendo também o tom da base, vai pesquisando, vendo também tutoriais. É importante assistir, por isso que eu faço vários vídeos aqui pra vocês de resenha de base, que é interessante, que ajuda muito na hora de você comprar online e não errar tanto no tom.
Se você tem um tom de pele parecido com o meu, fica mais fácil de você comprar. Se você tem um tom de pele negra, procure pessoas, youtubers que falam sobre pele negra, pele morena, para ajudar você também a comprar online e não errar, se você quiser comprar online, obviamente, tá? Mas vamos lá. Esse tom é o número 2, que é o que eu comprei pra mim, primeira vez que eu comprei a base, e fica legal e tudo, mas ainda assim eu acho que ela tá um pouco amarelada pra mim. Não fica ideal, perfeita. Ela não desaparece e some, fica assim, como se fosse a minha pele mesmo. Aí eu tive a oportunidade de comprar outros tons, porque eu faço atendimento, eu dou curso online, um curso presencial de automaquiagem, e eu tive que comprar outros tons pra atender outras clientes. E eu comprei o tom 1, que é o Maria, e comprei o tom 3, que é o Francisca. E aí, ó, dá pra perceber elas juntas aqui, ó, vou colocar na ordem pra vocês verem, que essa aqui, ó, é a mais clara, é mais rosada, essa é mais amareladinha que essa, e essa tem um tom bem quente, bem mais amarelada. Então, o que que eu faço? Eu percebi que se eu misturar um tom bem rosado, que é bem clarinho, fica bem branquinho pra mim, com um tom que é mais quente, que pra mim ficaria tipo laranja na minha pele, eu encontro o meu tom perfeito. Fica um tom mais neutro. Misturo um tom rosado com um tom amarelado e fica um tom neutro perfeito pra minha pele. E eu, pra minha pele, pra pele da Michelle, o tom 1 com o tom 3 misturados ficam perfeitos. Mas se você for um pouco mais escura que eu, tiver um tom de pele mais moreno, talvez as cores que... Talvez não, né? As cores que você vai misturar não vai ser a 1 e a 3. Talvez vai ser a 5 e a 7. E aí você vai conseguir encontrar o seu tom neutro perfeito. Então depende muito. Mas primeira coisa, fazendo o resumão que você tem que saber. Primeiro você tem que descobrir o seu subtom. Se ele é frio, se ele é neutro, se ele é quente. Quando você descobre isso, aí você vai lá e tentar descobrir o seu tom de pele. Ah, eu acho que é os 4. Só que o 4 não fica perfeito. O que eu faço? Então seria legal talvez misturar o 3 com o 5, que é um tom mais claro com o outro mais amarelado. Ou então pegar o tom que é bem rosadinho com um tom mais laranjinha, mais amarelado, não necessariamente o 1 ou não necessariamente o 5, que é um a mais. Você vai ver o tom que é mais rosado com o tom que é mais amarelado, vai misturar e vai tentar achar o seu tom. Então isso que eu tô querendo dizer aqui é o quê? Eu achava que o meu tom era o 2, perfeito, só que não. E aí eu peguei um tom abaixo do 2 e um tom acima do 2, ou seja, o tom 1 e o tom 3 e misturei. Porque o tom 1 era rosado e esse era amarelado. Se o tom 3 não fosse amarelado, ele também fosse rosado, essa mistura não ia rolar. Ia ficar uma base rosada, ia continuar sendo uma base rosada que não ia ficar ideal pra mim. Mas como o tom 1 ele é rosado e o 3 é amarelado, eu misturei e ficou um tom neutro muito bom pra minha pele. E óbvio, eu testei. Eu não peguei, comprei e falei, ah, é isso mesmo e vai dar certo. Eu testei. Então vá na loja, vá de cara limpa, sem produto nenhum, sem nada, nem protetor solar, porque às vezes interfere. Vai com o rosto bem limpinho, ou então passa um demaquilante na loja, aplica a base e aí você testa, tá? Trovão e eu taquei a mão no tripé. Então, próximo vídeo, se vocês curtirem bastante, mandarem esse vídeo pra bastante gente e comentarem eu vou fazer um vídeo testando base, descobrindo o tom de base na pele, na prática, tá bom? Esse foi um vídeo que eu queria falar sobre subtom de pele. Se ficou alguma dúvida a mais, algo que eu não consegui explicar aqui no vídeo pra vocês, comenta aqui sua dúvida que eu respondo vocês, tá? Eu sempre tô respondendo, adoro interagir com vocês, gosto muito quando vocês comentam, muito obrigada pelos comentários, fico muito feliz quando vocês conversam comigo, eu gosto muito desse carinho, dessa troca e dividir conhecimento, que vocês também me passam muitas dicas que eu gosto demais. Se tiverem dica também de vídeo, comenta aqui que eu faço pra vocês, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, deixa muito like, se inscreve no canal, não deixe de me seguir no Instagram, TikTok, em todas as redes sociais. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.